Glória a Deus, capítulo 13, versículo 22, glória a Deus. Lucas 13, 22, a porta estreita, glória a Deus. Diz assim: percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, dizendo: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticam a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vos será lançado fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assenta-se-ão na mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e os primeiros há, que serão os derradeiros. Amém? Podemos sentar, louvando e exaltando o nome de Jesus Cristo. É fiel, poderoso, Deus que é santo, Jesus que não tem perdido batalha, um Jesus que não tem perdido a luta, porque toda luta, irmãos, a qual nós colocamos nas mãos de Jesus Cristo, Jesus ele é fiel para assim operar em nossas vidas. Então, por isso que todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, nós aprendemos mais com o Senhor, nós aprendemos mais acerca da palavra de Deus, da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo, irmão, é rico em conhecimento para a nossa vida. A palavra do Evangelho de Jesus Cristo traz boas novas para a nossa vida, porque a Bíblia vai nos dizer que o Evangelho de Jesus Cristo é boas novas. Aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus sempre se preocupou em ensinar nas sinagogas, nas ruas, por onde quer que ele passasse, ensinasse acerca do reino de Deus. Hoje está diferente, muitos não querem mais ouvir acerca do reino de Deus, até mesmo muitos não querem mais ensinar acerca do reino de Deus, anunciar a vinda de Jesus Cristo, anunciar que o nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que ele subiu para o céu de glória, ele voltará sobre as nuvens, para assim buscar um povo escolhido, um povo de boa obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um povo curado não só de uma enfermidade física, não, mas curado da alma, curado de espírito e verdade, para que venha buscar o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor vem buscar, irmãos, os verdadeiros. Aleluia, como diz Evangelho de João 4, 23, que o Senhor está à procura, em busca dos verdadeiros adoradores, e esses que adorarão em espírito e adorarão em verdade, porque tem que adorar em espírito, mas também tem que adorar em verdade, porque quem adorar em espírito, adora em verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Buscar aqueles escolhidos que andam não conforme os prazeres carnais, mas conforme o Espírito Santo de Deus. Por isso que o Senhor sempre nos alerta: quem está no Espírito busca as coisas que estão no Espírito, decide as coisas que são para o Espírito. Porém, quem está na carne vai decidir as coisas que são carnais.
as coisas que são da carne. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que alguém que está no mundo do pecado, pecando todos os dias, ele nunca vai definir as coisas que são espirituais, ele nunca vai entender as coisas que são espirituais. Por quê? Porque ele vive na carne, vive conforme as coisas carnais, porque são seres humanos carnais. Aleluia, louvado seja Deus. Porém, coisas que são espirituais, mas é diferente. Glória a Deus, aleluia. Vai andar conforme a palavra de Jesus. Então nós vimos a porta, falando sobre a porta estreita, aqui no Evangelho de Lucas 13, versículo 22. Você vai ver também no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, versículo 13. A Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão entrar por esta porta, por esse caminho. Que caminho é esse? Caminho da facilidade. Tudo pode, tudo, não é nada é proibido. Você pode fazer isso, você pode pecar, você pode pintar e bordar, você pode beber, você pode se prostituir, você pode mentir, pode enganar. Agora na porta estreita, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você tem que andar no estreito. Não pode pecar, não pode mentir, não pode mais enganar, não pode mais fazer coisas enganosas. Tem que andar conforme a vontade de Deus, andar na linha reta do Senhor Jesus Cristo, não se desviar da presença, nem para a esquerda, nem para a direita, nem olhar para trás, e olhar sempre para frente, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo, porque é para Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, e é para lá, para o céu de glória, que nós iremos, porque é isso que nós cremos. E Jesus cura para quê, irmãos? Jesus cura para que nós se tornamos curados, para que nós curamos outras pessoas. Jesus liberta e torna nós libertados, para assim nós libertar outras pessoas. Como isso? Através do Evangelho de Jesus Cristo, através da palavra de Jesus Cristo, que é fiel e poderoso. Então diz assim: percorria ele pelas cidades, pelas aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Porque Jesus, irmão, ele não ensinava somente nas sinagogas. Jesus, ele não ensinava somente nos templos religiosos, não. Jesus, ele ensinava também pelas aldeias, ele ensinava pelas ruas da cidade, ele ensinava por todo o canto da Judéia até Jerusalém. Jesus ensinando a sua palavra. E disse-lhe Senhor, são poucos os que vão se salvar? Um desses aí que andava com Jesus, ouviram Jesus passando pela sua rua, fez essa pergunta para Jesus. Perguntou o que para Jesus? Disse-lhe Senhor, são os poucos os que se salvam? Ele perguntou: são poucos os que vão se salvar? Porque aí o Senhor disse assim, e ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É naquele grande dia. Você vê o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 25, no seu versículo 13, aonde o Evangelho de Jesus Cristo vai falar para aquelas 5 loucas que ficaram: porque eu não vos conheço, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, para quem Jesus não conhece, ele vai ser lançado aonde? No lago de fogo ardente, lá no Sheol, que significa inferno, lugar de tormento, lugar de sofrimento, lugar de ranger de dente. Lá não adianta ranger dente, lá não adianta escramuçar, lá não adianta pedir: manda alguém, envia alguém para me tirar desse sofrimento. Não, porque estando lá não tem mais volta, aleluia, porque o tempo de nós buscarmos é agora. Como diz o profeta messiânico Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto.
que o homem maligno volte para o Senhor seu Deus, porque grandioso é em perdoar, porque grandioso é em perdoar, em curar, em salvar, em curar, batizar, libertar. Jesus, ele tem o poder de salvar, de transformar, de mudar a vida do ser humano. Basta o ser humano querer, irmãos. Tem que querer. Glória a Deus. Porque Jesus cura assim, irmãos. Jesus cura, assim como ele curou aquela mulher que estava ali paralítica. Ele curou, irmãos. Porque Jesus que ele faz. Mas além de nós pedir a cura de Jesus Cristo, nós temos que se entregar para o dono da cura. Porque, irmãos, muitos estão preocupados com coisas terrenas. Muitos estão preocupados em comer, se vestir. Lógico, tem que comer bem, se vestir bem. Mas acima de tudo, nós temos que buscar a presença do Senhor, irmãos. Glória a Deus. É se render aos pés da cruz, aos pés de Jesus Cristo, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo. E ainda por cima prepara para levar para morar lá no céu de glória. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aí diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, eu não vos conheço. Imagina só, meus amados queridos irmãos, nós anunciamos tanto o Evangelho de Jesus Cristo, nós pregamos tanto o Evangelho de Jesus Cristo, nós viemos para a igreja de Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e naquele grande dia não ser reconhecido por Jesus Cristo. Nós vamos dizer: ah, Senhor, eu te conheço, ah, Jesus, o Senhor passou pela minha rua, mas o Senhor vai dizer: eu não te conheço, eu ainda não sei quem é vós, eu também não sei de onde vem vós. Aleluia, louvado seja Deus. Porque como nós lemos na palavra do Senhor, na palavra inicial de Ezequiel, capítulo 33, o Senhor falando com o filho do homem, diz: filho do homem, assim te diz o Senhor. E se eu falar para o filho do homem, quiser para alguém que vai salvar, que tem uma palavra de promessa de libertação, e se essa pessoa não querer a salvação, o sangue dela não vai correr nas suas mãos, não. Porque se Deus mandar o profeta de Deus pregar a sua palavra, aleluia, louvado seja Deus, e o povo não se arrepender dos seus pecados, não buscar a presença do Senhor, o sangue deles não vai correr na nossa mão. Porque a partir do momento, está lá em Ezequiel capítulo 33 a seguir, a partir do momento que alguém morre sem Cristo Jesus, morreu sem aceitar Jesus como Salvador, e ali nenhum crente, ninguém da igreja pregou para aquela pessoa, a Bíblia diz que o sangue dela vai correr nas nossas mãos, porque a salvação dela estava em jogo, e a igreja não anunciou, o profeta de Deus não anunciou, porque o Senhor chamou, constituiu, porque por atalaia, como foi anunciado aqui na palavra do Senhor, versículo 7, a ti, filho do homem, eu te constituí, ou seja, eu te criei, eu te formei por atalaia, para anunciar. Qual é a proposição de uma atalaia? É pregar a palavra, é anunciar a palavra. Pode ser para o macumbeiro, para o feiticeiro, para o cachaceiro, para o drogado, pode ser para o traficante, pode ser para a prostituta, pode ser para quem seja. Ele tem que pregar a sua palavra, irmão. Isso é sem acepção de pessoas, porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas, porque quem faz acepção são as próprias pessoas. É por isso que Jesus está dizendo: não julgais, para que não sejais julgados. Está lá no capítulo 7 primeiro. O que é julgar, irmãos? O que é alguém julgar alguém? Muitos só pegam esse texto e diz assim, porque não tem interpretação de texto, não lê as Sagradas Escrituras, aí já diz: a Bíblia diz, nem conhece a Bíblia, sabe nem o que é a Bíblia.
Aí a Bíblia diz, porque eu ouvi alguém dizer, a Bíblia fala, a Bíblia nem fala, quem fala é nós lendo ela. Ela está escrita, é nós que tem que falar o que está escrito nela. Diz: não julgueis para não ser julgado. O que é julgar, irmãos? Julgar é quando alguém não tem a certeza. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós somos julgados pela palavra, pela Bíblia Sagrada. A própria Bíblia, ela nos julga, aleluia, as nossas atitudes, as nossas ações, o que nós estamos fazendo, se está de acordo ou não de acordo com a vontade de Deus. Aí como é que vai dizer que nós julgamos, você julgar? Deixe, irmão. Julgar, irmãos, quando você tem a prova, a certeza, a palavra vai confrontando, porque a palavra ela confronta, a palavra ela exorta mesmo, a palavra ela corta dos dois lados, como diz Hebreus, a palavra do Senhor ela como uma espada de dois gumes, ela corta, ela vai, entra, penetra e vai até a divisão, e juntas e médulas, ela tem o poder até discernir, aleluia, é a palavra de Deus, ou seja, ela quando ela entra, meu, ela penetra dentro do ser humano, ela vai discernindo o que é bom e o que não é bom, aleluia, vai discernir tudo que está aí oculto, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder. É por isso que a igreja ela tem que pregar a palavra de Deus, tempo e afora de tempo. Culto de doutrina do Senhor Jesus Cristo não é só terça, culto de doutrina de Jesus Cristo não é só quarta, não é só quinta, não é só sexta, é todos os dias. A partir do momento que nós pregamos a palavra de Jesus Cristo, ela é doutrina para a nossa vida. A palavra de Jesus Cristo, ela é doutrina. A palavra de Jesus Cristo é salvação, cura, é libertação, é transformação. A palavra de Jesus Cristo ela traz mudança de vida. A palavra de Jesus Cristo ela nos oferece oportunidades que o mundo não oferece, porque a oportunidade que o mundo oferece é para tirar do caminho da verdade e levar para o Sheol, para o inferno, para o lugar de tormento. Então o caminho de Cristo, irmãos, é estreito. É por isso que a palavra diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Porque grandioso, irmãos, é em perdoar o Senhor Jesus Cristo. Ele é grande em perdoar. Aí diz assim: quando o pai de família se levantar e bater, Senhor, abre-nos a porta. Porque você vê em Mateus 25, Jesus ensinou. Tem gente que lê essa palavra, irmão, não entende. Mas essa palavra aqui, essas 10 virgens, elas estavam indo para o casamento. Está falando de casamento, sim. Mas Jesus ele estava ensinando, fazendo a comparação. Por que Jesus pegou essas 10 virgens? Porque Jesus estava dizendo que a sua vida era comparada o que? Casamento. Como o noivo tem que esperar a noiva esperar o noivo no altar. Como é que a noiva vai esperar o noivo? Vai esperar desprevido? De qualquer jeito? Vai esperar descabelado? Vai esperar toda desarrumada? Não. Como é que a noiva vai esperar o noivo? É bem preparada, é bem vestida. É por isso, irmão, que está falando de nossas vestes, das nossas condutas, das nossas posturas. Quando nós vamos para o casamento, nós vestimos a melhor roupa, nós calçamos o melhor sapato, nós queremos se apresentar bonito, bem. Então, para o Senhor, como nós temos que se apresentar, irmão? Será que nós vamos se apresentar para o Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira? Não. Porque para o diabo, o ser humano queria fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Para o diabo, o ser humano se vestia bem. Para o diabo, o ser humano gastava até o último que tinha. Para o diabo, o ser humano até dizimava, ofertava, fazia tudo. E para Deus, o ser humano faz o quê? Esconde. Se esconde de Deus. Ele faz com Adão. Adão diz assim: onde está? Deus falando para Adão: onde está? Gênesis capítulo 3, verso 9. E Adão estava escondido e se cobriu com folhas. Porque o pecado, irmão, o pecado traz vergonha. O pecado nos traz vergonha. O pecado faz nós tentarmos escondermos de Deus.
A mesma forma, Caim se escondeu por matar seu irmão, por inveja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Deus também perguntou para Caim: Caim, onde está o teu irmão? O sangue de Deus. Aí ele respondeu Deus com arrogância. Sabe aquele crente que muitas vezes a gente assim responde o pastor, e muitas vezes o pastor diz assim: rapaz, está me respondendo mal. Respondeu até Jesus. Quem é o pastor na fila de Jesus? Caim falou o quê? Quando Jesus perguntou para Caim, capítulo 4, versículo 9: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Isso é uma ignorância. Isso é uma ignorância. Respondeu mal Jesus. O infeliz tinha matado o seu irmão, tinha derramado sangue inocente do seu irmão. Ele sabendo que tinha matado Caim, Abel tinha matado, Caim tinha matado Abel. E mesmo assim, ele diz assim: sou eu o guardador do meu irmão Abel. Aí o Senhor Jesus disse assim: olha, o sangue dele clama. Porque o sangue, o adorador, irmão, eu entendo só uma coisa: o adorador verdadeiro, até o seu sangue adora o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Até o sangue do verdadeiro adorador, porque ali ele entregou, não foi apenas uma oferta verdadeira, mas foi uma verdadeira adoração nos pés do Senhor. É por isso que causou, irmãos, aquela intriga para Caim, porque Caim ficou com inveja de Abel. E Deus sempre pergunta, irmãos: nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. E Deus pergunta: por que Deus pergunta? Para ver qual é a nossa ação. Se nós vamos responder: Jesus, é realmente, Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu. É fazer com uma oração do salmista Davi: Senhor, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Aí o salmista Davi diz assim: Senhor, retire tudo de mim, mas não retire a tua presença, porque a presença de Jesus ainda que nos fortalece. É a presença de Jesus Cristo que traz perdão de nossos pecados, dos nossos erros, e nos torna um crente firme na presença dele. É Jesus, irmão. É a presença dele. Pecou, errou, chama a presença de Jesus, confessa para Jesus. Aleluia, porque há uma chance, há uma oportunidade. Aí diz assim: então começai a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Isso é aquele monte de crente. Aqui, ó. Então vamos começar a dizer, versículo 26: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas ruas. É aquele monte de crente, irmãos, que estão aí dentro das igrejas, enchendo igrejas. Mas você vai ver a atitude dele, você vai ver as ações deles, você vai ver as formas que eles andam. Está julgando, está condenando, não é a palavra de Deus. Aí vai chegar naquele grande dia, ele vai dizer: ah, Senhor, nós temos comido e bebido na tua presença. O Senhor tem pregado a sua palavra pelas ruas, nós temos falado de ti pelas ruas. Como que o Senhor não nos conhece? Aí o Senhor vai dizer o que para eles? E ele vos responderá: digo-vos que eu não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticam iniquidade. O que é iniquidade, irmão? É o pecado repetitivo. Eu peço perdão pelos meus pecados, depois eu volto a praticar os mesmos pecados, os mesmos erros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus já disse que vai lançar fora. É como diz Evangelho de João, capítulo 15: diz que toda vara que estiver em mim, esta não der fruto, esta vara será cortada e lançada fora, será lançado no fogo. Ah, mas porque essa palavra não está sendo mais pregada? Porque os homens estão tendo mais compromisso com a palavra de Deus, estão compromissados. Receba esta chave da tua vitória, receba a tua bênção, receba isso, receba aquilo. E a palavra de Deus fica onde? Fica em oculto. Mas o Senhor Jesus vai esconder também. Senhor, eu não te conheço, não. Eu sei bem quem tu és. Tu falou meu nome porque tu ouviu falar, mas eu não sei quem é você. Aí diz assim: ó, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus,
e bora lançar fora. Imagina só, irmão, aquele desespero daquelas 5 loucas, quando viram as 5 entraram sabendo que elas entraram pelas portas, e dizendo: Senhor, abre a porta. Senhor, papai, no inimigo que eu não vos conheço. Quando eles souberem que está lá pai Abraão, Isaac e Jacó, e eles saber que ele ficou de fora, é triste, irmão. Aí vai ser o desespero, aí vai ser onde vai agir o ai, o ranger de dente, onde pessoas vão querer se matar, se jogar de alta parte, como diz a palavra de Deus. Mas o Senhor disse que a morte não terá mais domínio sobre ele. Ah, pastor, está pregando isso? Sim, porque tem que ser pregada a palavra de Deus. O que a cidade de Boqueirão precisa é ouvir a palavra de Deus, porque não está sendo pregada a palavra de Deus nos tempos, e muitos estão adorando a homem. Adora Jesus, sirva a Jesus, obedeça a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vê Apocalipse capítulo 9, versículo 6. A Bíblia diz que vai cair uma estrela do céu, e ali vai formar um abismo, um poço profundo, e ali daquele abismo vai sair um gafanhoto. Versículo 9, aleluia, louvado seja o nome, vai sair um gafanhoto. Capítulo 9 vai seguir, vai sair o gafanhoto ali, e com a mesma função de um escorpião. A Bíblia diz que esse escorpião vai explorar todo ser humano que não tem o sinal de Deus em sua terra, todo ser humano que não tem o sinal de Deus, e ali ele vai ficar atormentado por 5 meses, aleluia, de tormento. Imagina só, irmão, o sofrimento. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 9 do capítulo 9, versículo 6 do capítulo 9 de Apocalipse, que os homens, os seres humanos, desejarão a morte, e a morte fugirá dele. Porque a morte não tem mais domínio. A chave do inferno, o inferno, o demônio não tem mais domínio sobre ela, até a vinda do Senhor de novo. Porque, irmãos, os que ficarem, não for no arrebatamento, se for ser salvo, é pelo seu próprio sangue. Porque hoje a salvação é pelo sangue de Jesus Cristo. A primeira vida do Senhor Jesus Cristo, ele vinha em glória buscar o seu povo, aleluia, é pelo sangue dele, aí muitos não querem. Aí quando a pessoa ficar, irmão, aí vai ter que dar o seu próprio sangue, aí vai ter que aguentar o sofrimento recorde de Cristo. Nos primeiros 3 anos e meio vai ser 1000 maravilhas, depois o chicote vai ficar lá. Para ser salvo, aí vai ter que negar Jesus ou não nega Jesus. Ah, eu nego Jesus. Aí negou Jesus, já está a passar garantido para o céu, para o inferno. Não negou Jesus, não negou Jesus, junta por junta, unha por unha arrancando. Imagina, é por isso que nós temos que obedecer ao Senhor, irmão. É por isso que nós temos que temer ao Senhor Jesus Cristo. Lá não adianta ranger de dente, não. Aleluia. E haverá choro, vão chorar muito, e ranger vai ter dente. Vai ser desespero por todas as partes. Vai ser desespero por todas as partes da cidade. Amém? Então nós que estamos em Cristo Jesus, é tempo de nós entrar pela porta estreita e servir a Ele na beleza da sua santidade. Deus abençoe a todos em nome